Bom, agora sim que está gravando, a gente pode recomeçar oficialmente, então bem-vindos novamente. Comentei que a gente estava ouvindo a artista Simone Souza, do Ceará. Não joguem Simone Souza, o nome dela completo é Simone Santos Souza, não joguem no Google, porque vocês vão ver uma halterofilista. A gente até brinca bastante quando a gente tenta procurar o nome dela, a gente tem uma halterofilista e não sai ela, né? Nomes comuns acontece isso de ter homônimos. Então, a gente estava falando sobre avaliação. Vou aproveitar, vou dar umas informações gerais sobre o nosso dia de hoje. O Glaucus, que estava fazendo o módulo de edição de áudio e vídeo, né? Ele teve um problema muito pontual hoje, e daí a gente fez uma inversão no nosso cronograma, e no lugar de vocês terem o áudio e o vídeo, hoje vai ter musicalização infantil, e depois, no próximo encontro, aí fica tudo áudio e vídeo, musicalização infantil, sem nenhum problema. E a gente completa tudo. Certo? Antes de eu começar aqui, alguém queria comentar alguma coisa das atividades que ficaram lá no AVA? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma curiosidade? Algum comentário? Bom, eu queria comentar, não assim comentar, mas eu queria colocar assim, porque quando eu entrei lá no artigo que você deixou para a gente fazer a leitura, ele está em quê? Em espanhol? Então, aí, assim, eu sei, a gente compreende muita coisa ali, né? Mas tem certas palavrinhas que a gente não tem aquela compreensão, né? Não teria ele totalmente traduzido para português para Não, eu facilitar? não tenho ele traduzido em português, Linéia, até porque eu participo de um grupo, né, o Fórum Ah, Latino-Americano de Educadores Musicais, e a gente difunde bastante essa questão da inteligibilidade entre o espanhol e o português, uhum. né? O espanhol que está sendo usado ali é uma linguagem muito técnica, né? Então ele facilita bastante a leitura nesse aspecto. E o espanhol é muito próximo, né? A gente está aqui colado com a Bolívia, né? Então, Então, mas assim, a minha formação não é em música. Então, assim, é porque você ali tem muita coisa assim falando sobre a música, né? Em si. olha, aquele artigo não tanto, sabe? Ele tem bastante coisa de pedagogia, de Eu sei, educação. assim, aí, assim, quando eu comecei a ler, eu falei, tem alguns conectorzinhos, que é que nem o A, o E, vem em formas diferenciadas, né? Aí Uhum. eu falei, vou hoje perguntar na aula se ele não tem um em português para Não, não tenho. facilitar. E isso foi Porque, assim, proposital, sabe? Foi um foi desafio proposital proposital? para a gente também se Entendo. acostumar a ler outros idiomas, né? Ah, tá certo. Especialmente o espanhol, que é muito próximo ao nosso idioma, né? O Ele é bem artigo, ele é um próximo. artigo muito, como é que eu posso colocar isso? Como ele se trata de uma coisa técnica, as palavras são muito parecidas, não tem jargões, não tem nem da música, na realidade. O máximo que tu vai ter da música ali talvez seja repertório, que é igual em português, repertório, concerto, que é igual em português concerto, né? Então acaba não tendo muita diferença assim. Vale a pena colocar esse esforço, porque a partir do momento em que a gente amplia o nosso Uhum, olhar com outros idiomas, a gente amplia a nossa possibilidade de pegar outros materiais, né? Vários entendo. materiais. E a gente tem material muito rico, muito lindo, produzido na América Latina, que vale a pena a gente dar uma olhada, né? Fica como um Tá desafio, né? E certo. vai ver que ele é bem simples. Se tiver Eu, dúvida, copia e uhum, cola no Google Translator. O Google Translator ajuda também para entender o eu básico, sei, né? mas eu nem pensei nessa parte, porque eu pensei assim, eu vou ler, mas lá nele eu vou perguntar se tem uma ou outra, né? Em Uhum, português, alguma tradução. Mas se não tiver, beleza. Eu não fiz a atividade ainda, mas eu tranquilo, prometo que essa semana eu faço e eu entrego, tá? Porque está bem tranquilo. corrido para nós, professores, com essas mudanças de Sim, horário que a gente está tendo, tudo. E então, vocês voltando ao tá? presencial também, a correria mais ainda, né? Bem mais corrido. Não, a gente Mas então compreende. tá, obrigada, era essa a minha dúvida. Nada. Deixa eu aproveitar e pegar um gancho da tua fala, Linéia. Umas duas pessoas essa semana nos procuraram perguntando sobre prazos, etc., das atividades assíncronas, Verdade. né? O que a gente está assumindo exatamente por conta das demandas que vocês têm, a gente não está colocando prazo
para as atividades assíncronas, para essa validação das horas assíncronas. Então, fiquem bem livres, né, para fazerem no tempo de vocês, né? Não se preocupem, é dessa semana. A gente está colocando a cada semana para não acumular tudo, né, para validar todas essas horas assíncronas. Pegando o gancho, porque surgiram outras, não tuas, mas de outras pessoas, daí eu já estou aproveitando, falando para todo mundo, né, lembrando essa questão, exatamente porque a gente sabe que está super corrido para todos, né, que a gente pensou, não vamos botar prazo não, que senão fica mais complicado. Todo mundo sabe as suas prioridades, assim, de horários na vida, etc., então vai conseguir se organizar ao longo do tempo. Mas olha, brigadão por ter pensado nessa parte, por nós professores, né? Porque está bem corrido e eu agradeço. Tá? Sim, Obrigada. Sim. Nada. Algum mais comentário do material que está no AVA sobre o link estava difícil? Qual é o link, Rita? O link de hoje, aqui da sala de hoje? Ou o que era? Não entendi. Foi o link de hoje. Mas sim. Tá melhor. É que quebrou o link, ele se desfez, não sei por que ele se desfez, porque os links que eu crio, eles não se desfazem, mas hoje ele se desfez, eu tive que criar novos, assim, para as duas salas, em 5 minutos. Mas, enfim. Então tá bom. Ellen, levantou a mão? Quer falar alguma coisa ou clicou errado? Não, eu levantei mesmo, Léo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Léo, me desculpa se você já respondeu, mas é que eu entrei agora. Diga. Deixa eu te perguntar. As atividades são aquelas que é do fórum, né? Dos fóruns lá. Isso, tem os fóruns, né? Tem algumas que são em fóruns, tem outras que é enviar algum arquivo. Quando a gente entra lá no AVA, tem as estruturas. O que eu devo fazer? Daí tem... exatamente, tem algumas que são fóruns, outras é enviar arquivo. Hoje, por exemplo, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre rubricas, né? E daí eu vou pedir assim para a gente criar rubricas e a gente compartilhar essas rubricas, mas daí vai ser via fórum, né? Mas acho que foi o André que pediu para enviar o arquivo sozinho, acho que não foi via fórum dele, não me lembro. Vai depender de cada módulo. Era isso, Ellen? Alô? Oi, Léo, é que deu um problema aqui, o computador tá difícil, mas eu entendi, brigadão, tá? De nada. Tereza levantou a mão porque queria perguntar ou foi sem querer? Não? Então vamos seguir com o nosso assunto de hoje. Vai ser mais ou menos parecido com o que a gente fez semana passada, né? Uma parte mais conceitual, mais teórica. Podem me interromper, vocês podem comentar sem nenhum problema. Como eu estou em várias telas ao mesmo tempo, se vocês puderem, quando vocês forem me interromper, fazer no áudio, eu prefiro, porque o chat às vezes eu demoro para ver que escreveram alguma coisa, tá? Mas não tem nenhum problema. Também se inscreverem no chat, se não puder abrir o microfone. Bom, então, vamos começar dando uma recapitulada no dia 8, né? O que a gente falou, o que eu quero recapitular do dia 8 especificamente? Fora as ferramentas que eu mostrei, que a gente pode utilizar como elemento de avaliação, né? Não só elemento de avaliação, mas instrumento também para outras coisas de aula, mas eles também se prestam a esse instrumento de avaliação. Eu quero recapitular algumas coisas bem importantes, assim, básicas do que é avaliar, né? Que primeira coisa, avaliar não é fazer prova e não é dar nota, tá? Vamos botar isso cada vez mais, internalizar, cada vez mais transformar isso numa realidade. Muitas vezes a gente até tem que brigar com o sistema, mas ou tratar de dar a volta no sistema, né? Não é dar nota, não é fazer prova. A prova é um instrumento da avaliação, um dentre vários outros, e o dar nota é uma consequência da avaliação, né? Uma consequência, muitas vezes, uma rendição de contas, alguma coisa assim, mas ela não é... A função da avaliação não é dar a nota, né? A função da avaliação é melhorar o aprendizado e o ensino.
E quando a gente fala em avaliação, a gente não pode ficar unicamente naquele processo, naquele modelo do fazer a prova, fazer o teste. A gente tem que entender que a avaliação é um processo em 3 etapas, né? 3 partes. A primeira é recopilar, português, ter evidências, né? Pegar essas evidências e organizar elas, né? Isso através dos instrumentos de avaliação que a gente comentou semana passada. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais nas rubricas. Depois, emitir um juízo nesse sentido não de uma maneira negativa, né? Mas é tomar uma decisão com base nisso, com base nesses dados, nessas evidências que a gente teve, e aí fazer depois um uso desses resultados, né? Que pode ser o feedback, que pode ser a regulação, que pode ser a nota, que pode ser um parecer, né? A todo momento a gente está avaliando na vida, não só na escola, na vida a gente está avaliando a todo momento. A gente vê uma situação, a gente está no trânsito, vê um carro que se joga. Ontem mesmo eu estava voltando da universidade, um carro se jogou assim, tinha um espaço mínimo entre eu e o caminhão que estava na minha frente, a Fiorino simplesmente se jogou. Em frações de milissegundos, eu avaliei a situação, porque eu previ que o cara ia fazer isso, ele estava vindo pela minha direita ainda, né? Eu estava ultrapassando o caminhão, ele veio pela minha direita, me cortou e foi... Eu tive naquele milissegundo aquela sensação de avaliar, opa, o cara vai fazer isso. Aí eu parei não, eu diminuí, deixei ele passar, porque também não vou ficar brigando para evitar um acidente, medi essa situação, tomei um juízo do tipo, não vou acelerar, eu vou ficar para trás e deixar o cara fazer as loucuras dele. E depois eu fiz o uso dos resultados, foi exatamente isso, de eu não me acidentar. Basicamente, ver, opa, minha decisão foi acertada, né? A gente faz isso todo momento da nossa vida. A gente faz isso na sala de aula a todo momento, vendo, modelando, regulando os aprendizados e a nossa maneira de ensinar. O problema de todo esse processo é quando a gente tem que transformar ele, ou levar ele do ambiente informal, da informalidade para a formalidade, ou seja, quando a gente precisa prestar contas para a instituição, prestar contas para a escola, para os pais, etc. Esse é o desafio, porque muitas vezes a gente recai, dependendo do modelo de PPP da escola, dependendo de como está a legislação naquele momento, a gente recai nas notas como se a nota representasse unicamente o aprendizado, né? O aluno tirou um 9, ele sabe 9. Um aluno tirou um 6, ele sabe 6. Então, muitas vezes a gente se dobra a esse esquema, porque é o esquema que o sistema entende, mas a gente tem que romper esses paradigmas tanto para nós como para eles, para os alunos, né? Porque depois, saindo da escola básica, quando chega na universidade e depois, ou quando chega no mercado de trabalho, a perspectiva que eles têm é essa mesma. Então, era esse momento de recapitulação, né? E eu já acabei entrando nessa questão da formalidade e a informalidade da avaliação. Nas artes e na música, uma das coisas que todo mundo deve ter passado agora na virtualização, né, e na pandemia, e eu também, desde as minhas disciplinas aqui na universidade, foi que as pequenas correções, as pequenas modelações, porque nós na arte modelamos para o aluno muito, né? O esporte também modela muito, aquela coisa, faz como eu faço, né? Não é só o fato de mostrar como é que se faz, muitas vezes a gente tem que mostrar o resultado para o aluno entender. Se eu quero que ele cante uma melodia ascendente, eu vou cantar para ele ouvir e tentar copiar aquilo, né? Esses momentos de modelagem que está na informalidade do ato avaliativo, ou do ato educativo também como um todo, a gente perde na virtualidade, porque a gente não tem esse timing assim muito rápido, as câmeras muitas vezes ficam fechadas,
ou a gente está num grupo aqui, não é o caso das turmas que a gente tem, mas a gente está num grupo de 61 câmeras, né? 61 pessoas. Eu não consigo ver as 61 câmeras se todas estivessem abertas. Eu só consigo ver até 49, que é a limitação que o Google Meet me dá. Então a gente perde esse timing, é horrível. E a gente perde um pouquinho da qualidade do ensino porque a gente perde essa informalidade no momento educativo e avaliativo, que é o que também ajuda o aluno a aprender. Uma coisa que eu sempre falo é, o erro também é aprendizado. O erro não é mal visto, o erro é bem visto. Alguém levantou a mão, não sei se foi sem querer, se queria falar. Bom, vou seguindo. Me interrompam, qualquer coisa. A formalidade com o ambiente virtual... sem problema, Roberto. Maria Eugênia, só a Maria Eugênia tá ouvindo pouco, que eu estou no volume quase máximo aqui do meu microfone. Ajuda sempre também um fone de ouvido, né? Eu mesmo, comentei da outra vez, eu também, mesmo com o fone de ouvido, mesmo com um aparelho de som, com o microfone que eu tenho aqui, eu uso fone de ouvido, né, para poder escutar melhor. Se deixar só no som do celular ou do computador, às vezes fica ruim, né? Fone de ouvido, na virtualidade, é um fator importantíssimo. Então, Maria Eugênia e Ariovaldo, se vocês puderem me dizer se vocês estão com fone de ouvido ou não, para saber se é uma questão de falta de fone ou se é uma questão da plataforma mesmo. Kelly ali já disse que eu ouvi bem, né? Bom, vou seguindo aqui enquanto o pessoal escreve ali. Essa questão da formalidade, questão da informatização, perder a interação pessoal. Eu concordo, Roberto, concordo plenamente, né? A questão da informatização, na realidade não é informatização, é a gente que não sabe fazer muito bem essa interação, né? A gente não foi criado nesse ambiente virtual, muitos, ou a gente não foi educado nesse ambiente virtual. Então, a gente não tem muitas ideias de como fazer essa interação. A gente, muitas vezes, quer transpor o que a gente sabia no presencial para o virtual, né? E muitas vezes não é isso, a gente tem que pensar em outras estratégias ou mudar as ideias do que significa interação. Talvez para nós a interação seja o bate-papo, aquela coisa do cotidiano, mas o aluno já está tão acostumado a ter interação unicamente pelo celular que para ele isso já seja a própria interação. Tem uma coisa geracional, né? Então, realmente é uma coisa que exige estudos. Para as artes, para o fazer artístico, especialmente as artes que fazem a coisa abstrata, né? Música, dança, teatro, essa interação do grupo, do coletivo, a gente perde quase 100%. Porque o delay, a latência que a gente tem nas câmeras e nas conexões, não dá conta da gente poder fazer essa interação. A gente acaba prescindindo disso. É muito, muito chato mesmo, muito problemático. Eu já estou querendo voltar presencial logo, logo. Não aguento mais. Fala aí, Roberto. Boa tarde a todos, que é o professor Roberto Viana, MEB Tenente Otacílio. Você falou, estamos falando, né, da questão da interação. Honestamente, eu vejo com muita preocupação essa questão da virtualização, de tudo ser remoto. Eu tenho um desejo de que tudo retorne ao ensino presencial, né? Porque até é possível fazermos arte pela internet e haver um ensino-aprendizagem, porém, nós perdemos muito porque nós precisamos desse feeling, nós precisamos de ter a inspiração, a transpiração, a expiração, e isso é só no momento que nós estamos em interação com outra pessoa. Então, se nós temos um ambiente que está no virtual, nós não conseguimos sentir. Nós não sabemos se a pessoa do outro lado ela está num ambiente. Eu particularmente, eu estou em casa, né? Nós estamos com um pequeno probleminha de internet lá na minha unidade.
E eu vim participar disso aqui em casa. Mas, o que eu quero dizer, eu ainda prefiro muito mais a interação pessoal do que a interação virtual por esse motivo. E a molecada hoje, né? Quando eu digo molecada, não é no sentido pejorativo, jamais. Elas estão acostumadas a esse ambiente, mas elas, por exemplo, elas não conseguem subir em uma árvore. Elas não conseguem brincar de outros esportes. Por exemplo, meu filho, ele não sabe subir em árvore. Ele foi para um aniversário na casa da mãe dele, lá em Chapada, e o pessoal foi fazer uma atividade que tinha que subir em árvore, o menino não sabia subir em árvore, né? Então, a vivência real, ela tem que ser o alicerce, né? Isso aí é a minha visão. Ela tem que ser o principal. O ambiente virtual, ele fica muito abstrato, né? Acho que era isso que eu queria contribuir, né? Valeu, Roberto. E se a gente puxar para essa coisa da avaliação, muito do feeling que a gente tem nas avaliações de artes, nas modalidades, nas diferentes linguagens artísticas, vem desse contato, né, que a gente se perde. Por isso que eu falo, a avaliação informal, que é aquela que a gente faz no momento, e a gente faz, que inclusive, na minha visão, como docente e como pesquisador, é a que mais vai promover a aprendizado do estudante, que é aquela coisa do momento, não é aquela coisa da nota, da prova, do trabalho, não, é aquela coisa do momento, aquela correção que eu faço no momento, aquele sinal com a cabeça que eu falo tá certo, no momento, que é um processo avaliativo, mas está na informalidade, se perde muito no virtual, né? Então, todos nós, acho que estamos loucos para voltar ao presencial. A UFMT já aí sinalizou que voltaremos em abril. Eu já quero voltar o quanto antes, mas temos que esperar as condições. Porque isso, a gente sente falta desse feeling. Agora, quando eu estou trabalhando na formalidade da avaliação, nessa coisa de eu ter que ter essas evidências, e essas evidências serem evidências registradas, essas evidências serem evidências que eu tenho uma memória, o virtual, na realidade, até nos ajuda, porque as coisas acabam ficando aí no e-mail, num trabalho que o cara tirou a foto e mandou, a gente pode guardar nas pastas, fazer tipo um portfólio, né? Então, esse aspecto, a virtualidade, a gente não prende, quando a gente não perde, quando a gente necessita ter essa formalidade da avaliação. E essa avaliação do âmbito mais formal, ela tem os seus problemas, porque na realidade acaba sendo uma avaliação que não dá aquela correção imediata, que é o que a gente faz muito nas artes, né? Eu não sou pintor, mas eu imagino, até o traço da mão tá um pouquinho diferente, quem sabe se tu puxar a tua mão dessa maneira, né? Ontem mesmo eu estava falando com a nossa professora de canto, a professora Ellen, e ela disse, né, eu não consigo botar a mão na barriga do meu aluno, e eu preciso, né, para um nível de canto mais sobressalente, mais profissionalizante, eu preciso tocar o meu aluno para saber onde é que ele está colocando e não temos isso na virtualidade, né? O que compromete essa troca, esse feedback instantâneo. Isaura, levantou a mão primeiro, quiser falar, pode falar. Foi sem querer, desculpa. Ah, tá. Então tá bom. Roberto, pode falar. Interessante. Com relação à avaliação, nós, desde o ano passado, no início da pandemia, temos trabalhado pelo WhatsApp. E por mais que algumas famílias, algumas crianças tenham toda uma estrutura familiar, econômica, para ter uma boa internet em casa, as devolutivas ainda foram muito baixas, né? Nós tivemos devolutivas, assim, instantâneas, que foram
praticamente de uma turma de 25, algo em torno de 5 alunos. Alguns faziam devolutiva em outro horário, outros no final de semana. E muitas vezes eu tenho trabalhado muito a prática musical, a percepção com os meus alunos, trabalhando parâmetros sonoros, trabalhando leitura, figuras rítmicas, leituras rítmicas, enfim. E muitas vezes esses nossos alunos, eles acabavam fazendo errado. E eu tinha que colocá-la no grupo muito bem, mas pela participação. Aí no privado eu fazia algumas sugestões, né? Eu dava algumas sugestões às famílias e às crianças, principalmente às crianças, como fazer determinados exercícios, mas nem sempre a família devolvia, fazia a devolutiva com o exercício mais próximo da minha sugestão. Né? Então, essa é a grande dificuldade da avaliação no virtual. Porque se a gente está no presencial, a gente corrige na hora ali, no ato. Exato. É o time, é o feeling. Essa informalidade que eu estava falando, exatamente. Uhum. Exatamente. É instantâneo. Isso daí... Mas olha só que legal, tu fez um processo muito bacana aí, né? Tu botava lá para não constranger, né, o aluno, botava lá e depois no privado tu ia dar um feedback de como fazer. Infelizmente as famílias não seguiram a ideia, infelizmente. Não vamos entrar aqui as razões, porque podem achar que música não é essencial, porque não estavam ajudando o aluno, não vamos entrar nesse métier, né? Mas tu fez um trabalho, ou tu teve uma proposição aí que era exatamente essa a função da avaliação, dar esse feedback, dar essa retroalimentação para o aluno melhorar, para melhorar o seu desempenho. Essa é a função. Tá? No meu ponto de vista, assim, é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? A avaliação que vai para a escola depois, que vai para a nota, a gente acaba fazendo por ser um requerimento legal. Mas o que vai modificar o aprendizado mesmo é isso que tu estava fazendo, de mandar assim, esses pequenos feedbacks, né? Infelizmente, as famílias não estavam seguindo. Tem a discussão de que a família já não está mais acompanhando a educação do aluno, larga o aluno na escola, etc, mas se a gente for entrar nisso, todo mundo aqui vai ter 500 mil histórias e a gente vai continuar só nisso. Mas é exatamente isso. Vamos trabalhar isso e vamos trazer agora cada vez mais essas ideias para o presencial também, inclusive coisas que funcionaram no virtual, né? Inclusive coisas que funcionaram na avaliação no virtual, para mandar vídeo pelo WhatsApp, por exemplo, fazer com a família, por que não? Né? Bom, dando sequência aqui, aquela segunda etapa, né? A gente já falou bastante sobre o juízo, e o que eu quero trazer desse juízo, agora já que a gente já falou que essa tomada de decisão, essa consideração, esse juízo que a gente vai contrapor os objetivos que a gente tinha na disciplina, ou na matéria, ou no semestre, ou na semana, ou no bimestre, ou no trimestre, qualquer que seja a organização que a gente tenha, né, com as evidências dadas pelo aluno, né, com aquela devolutiva que o aluno te dá, de alguma maneira. E aí a gente tem o direcionamento, né, e isso é uma coisa que a gente tem que atentar um pouquinho para alguns detalhes. Primeira coisa, a direção mais comum que a gente vai ter é o que eu chamo de heteroavaliação. Na realidade, eu nem sei de onde é que eu peguei esse nome, eu vi em algum lugar, gostei e adotei, até tenho que procurar, tá na minha tese, mas não lembro. O que é hetero? De um lugar para outro, né? De lugares diferentes. Então, geralmente, essa heteroavaliação geralmente é do professor para o aluno. Não é do aluno para o professor, não é da escola para o aluno, é do aluno, do professor para o aluno. É o olhar do professor sobre o desempenho do aluno, né? E a gente acaba ficando só nisso. E a gente esquece que existem outras duas maneiras, ou outras duas direções da gente pensar essa avaliação, né? A heteroavaliação também pode ser o olhar do sistema, né? E a gente pode pensar, quem trabalha ensino fundamental, a Prova Brasil. É o olhar do sistema educativo
sobre o desempenho do aluno. Então, é só de 1 para ele. O aluno não tem como avaliar o sistema educativo, por assim dizer, nesse sentido. Existem também as possibilidades de coavaliação, ou seja, quando o aluno avalia o próprio aluno. Isso, eu trabalhando na minha trincheira com adultos, eu não sei como traduzir isso muito bem com crianças pequenas, não. Por experiência própria, eu sei que a partir de uns 15 anos, aí, final do ensino fundamental, ensino médio, já dá para fazer esse processo de coavaliação, né? Especialmente quando a gente não vincula com nota, né? Quando vincula com, olha, tá aqui o que a gente tinha que fazer, tá aqui o que teu colega apresentou, tu acha que deu certo, né? Alguma coisa nessa perspectiva. Então, isso dá para fazer com o pessoal mais velho. Com o pessoal mais novo, tem que pegar o pessoal que trabalha mais com educação infantil para poder pensar em ferramentas de coavaliação. Mas é possível, né? Inclusive, como eu já disse lá na semana retrasada, a coavaliação e a autoavaliação, segundo a pesquisa científica, são tão eficientes quanto a heteroavaliação, o olhar somente do professor para determinar o aprendizado do aluno, né? E a autoavaliação a gente já sabe, né? O aluno avaliando o próprio aluno. O desafio que a gente tem nesse direcionamento do juízo é que a gente tem que transformar esse direcionamento e pensar nele não só como nota, não só como elemento de controle do aprendizado, mas sim como elemento de retroalimentação, elemento de feedback, elemento de modelagem, né? Talvez, até na coavaliação, agora eu estou pensando para criança pequena, talvez se eles conseguirem, pensando numa coreografia, que um consiga copiar o outro, né? Isso gera uma modelagem e já é um mecanismo de coavaliação, dentro daquele âmbito da informalidade que eu estava falando, mas não deixa de ser um mecanismo de coavaliação. Por fim, o terceiro ponto desse mecanismo, né, tivemos o pegar as evidências, o fazer o juízo, e a gente chega no uso dos resultados, que seria, digamos, um final, mas não um final de ponto final, um final, assim, desse ciclo que vai recomeçar infinitamente, né? E a gente geralmente vai vincular ele, como eu mencionei, às notas. E essas notas, elas têm aí uma visão que a gente pode ser daquela visão um pouquinho mais negativa da avaliação, né? Da avaliação como uma ferramenta negativa, como algo traumatizante, etc., que vai vincular com a prestação de contas, e uma prestação de contas que a gente tem que fazer enquanto trabalhadores, isso eu vejo super claramente, mas a questão é como a gente faz essa prestação de contas, né? Se é para só dar retorno para os pais ou se realmente é para dar um retorno para os pais e para a escola de modo a melhorar o ensino e a aprendizagem. A gente também acaba usando como mecanismo de controle a avaliação. Isso daí a gente sabe, como docente, a gente sabe como ser malvado nesse aspecto, no tipo, se vocês não ficarem quietos, se vocês não prestarem atenção no conteúdo, eu vou fazer uma prova semana que vem. A gente sabe fazer isso, a gente sabe ser malvado, a gente sabe usar a avaliação e os resultados dela como mecanismo de controle. A gente pode usar como mecanismo de controle sempre quando a gente não pense como prejudicial. Essa é uma linha muito tênue mesmo. A avaliação sempre vamos pensar como um mecanismo de melhora do processo de ensino-aprendizagem. E também uma maneira que eu ponho aqui nos pontos negativos é a criação dos índices, né, dos indicadores, IDEB, esqueci o nome do índice da OCDE, esses rankings feitos pelas avaliações externas, né, que muitas vezes vai desconsiderar o contexto, vai desconsiderar a situação onde está aquela escola e vai criar, essa escola é melhor porque a nota dela no IDEB foi 7,8. Só que, na realidade, a gente sabe que muitos desses índices têm os seus problemas, apesar de serem muito pensados, tem
dentro dos índices tem alguns indicadores e alguns números que são facilmente manipuláveis, ou que são facilmente deturpáveis, e muitas vezes não representam a totalidade. Ou, melhor dito, não representam a realidade daquela situação. Né? Muitas vezes os alunos são treinados para responder à avaliação externa, que aí, consequentemente, vai gerar índices, melhora nos índices. Eu já estive não vinculado como professor, como funcionário, como trabalhador, como professor, mas como orientador de estágio numa rede de ensino pública municipal, onde chegava um mês antes da Prova Brasil e da prova estadual que eles tinham, todos os professores viravam professores de português e matemática. Professor de música dava aula de português e matemática, repetindo as informações, professor de artes, todos, professor de educação física, professor de biologia, professor de química, todos viravam professor de português e matemática. Durante um mês, treinando para a prova. Obviamente, se a gente for ver os rankings no IDEB, essa cidade que é bem conhecida, vocês vão ver que tem uns rankings bem lá em cima. Não representa a realidade. Eu vivi lá, eu sei o que eu estou falando. Então, a gente tem que cuidar muito com esses índices, porque eles podem servir para melhora, realmente podem. O problema é como a gente usa para criar eles. Agora, quando a gente pensa no uso dos resultados, Márcia, mas nem vou contar nada, mas um dia no privado a gente conversa. A gente pode pensar nos usos dos resultados, né, uma forma positiva, né? Aquilo que eu estava comentando já desde o início, feedback, a regulação e a modelagem. Modelar para o aluno, mostrar como é. Muitas vezes a gente pensa num plano muito positivista e cartesiano, que a gente quer que o aluno entenda racionalmente como é que é a questão, e muitas vezes é coisa de feeling, que não tem um racional aí, especialmente nas artes, né, gente? É feeling, é sentir um momento ali, a coisa que o Roberto estava falando, aquela coisa da energia que está rolando, daquele... Não dá, é aquela coisa que simplesmente vai, que não tem como explicar muitas vezes. E a modelagem faz isso, né? Além da minha formação em música, eu tenho, por prazer, uma pequena formação em dança de salão principalmente, e tinha muita coisa com o meu corpo que o professor tinha que me mostrar para eu fazer, e eu ainda tinha que fazer no meu corpo para internalizar, incorporar e dar aquela coisa, aquele mesh que não era racional, porque os professores que eu tive explicavam, tu vai fazer isso, isso e aquilo. Claro, racionalmente eu entendi. Todos nós que trabalhamos com arte sabemos disso. Racionalmente a gente entende muitas vezes. Só que tem coisa que não adianta racional. Tem coisa que tem que sentir com o corpo de determinada forma. Já disse que eu não sou artista plástico, né? Mas eu quando eu estava no ensino médio, eu desenhava muito bem. Não pintava, nunca pintei muito bem, mas eu desenhava bem. A maneira como eu movia a minha mão, e isso a professora nunca me disse na época como é que eu tinha que fazer, mas a maneira como eu movia a minha mão me dava traços diferentes. E ela não me dizia. Ela olhava, fazia parecido e eu tentava copiar. Isso é modelagem, né? E a gente pode fazer isso com base nos resultados da avaliação e pode gerar resultados para avaliação também. Então, a modelagem é um elemento muito importante para se trabalhar com artes e não deve ser desprezado. Bom, então a gente tem esse motorzinho, esse processo aí em 3 etapas, né? Medição, juízo, uso dos resultados, e a gente entra numa questão bem simples, né? Quando avaliar. E eu vou voltar à conversa de novo. A gente está sempre avaliando. Sempre. O problema é quando a gente tem que transformar isso na esfera formal para dentro da escola, né? Essa é a questão. Daí a gente deu nomezinhos bonitinhos, né? Dentro da teoria educativa, das teorias educativas, dentro das teorias da avaliação, a gente tem nomezinhos bonitinhos para essa coisa da avaliação formalizada dentro do âmbito escolar, né?
Quando a gente avalia antes, a gente está procurando uma avaliação diagnóstica, né? Essas palavrinhas, com certeza, vocês já viram por aí em algum momento. Que vai dar um diagnóstico do aprendizado daquele aluno naquele momento. A gente sempre tem que tomar em consideração que a avaliação é daquele momento, é uma fotografia. Ela não representa o todo e não representa um ano inteiro. Ela é aquele momento. E esse diagnóstico vai gerar possibilidades para a gente, como é que eu posso dizer? Fazer os nossos planejamentos educativos, né? Tem autores, eu gosto da ideia, é difícil implementar, vou ser bem sincero, mas a gente sempre defende isso de um ponto de vista utópico, né? Tem autores que dizem que tu não pode fazer um plano de ensino se tu não fez uma avaliação diagnóstica antes. Porque se tu fizer um plano de ensino sem avaliação diagnóstica dos teus alunos antes, né, especialmente quando está começando com eles, tu está partindo do pressuposto que eles sabem zero, e aí tu vai lá com a tua luz e dá todas essas informações a partir do zero, né? Então, por isso, a avaliação diagnóstica é muito importante. Na minha prática docente, eu implemento, ainda não consegui achar o ponto exato para alterar muito o meu planejamento, mas eu implemento para saber quem são os meus estudantes, pelo menos, para conhecer eles, né? A gente acaba fazendo isso informalmente, né? Mas, quando a gente entra na esfera da formalidade, isso também é uma questão que os sistemas educativos muitas vezes estão limitados, porque não consideram a avaliação diagnóstica em algumas etapas. Lembrando, uma coisa que eu comentei há 15 dias atrás, que quanto mais pequeno, mais inicial a formação, a etapa da formação, né, mais na educação infantil e mais nas séries iniciais do ensino fundamental, mais essas outras propostas são aceitas, né? Quanto mais acima, lá mais perto do ensino médio, por aí, mais difícil elas serem aceitas. Querem só aquela coisa tradicional zona, né? Quando a gente faz essa avaliação continuamente durante o semestre, durante o bimestre, durante o ano letivo, e essa avaliação ela vai gerando insumos para melhorar o ensino e a aprendizagem numa roda contínua, a gente tem uma avaliação formativa. Faço ação, avalio, repenso o meu planejamento, faço a nova ação, avalio, repenso o planejamento e vai girando essa roda, né? Vai gerando essa roda virtual, esse círculo virtuoso aí chamado avaliação formativa. Muitos autores até dizem que a avaliação formativa nada mais é do que várias diagnósticas que vão se encadeando, ou a diagnóstica nada mais é do que o início de uma avaliação formativa, né? Aí cada um decide semanticamente como quer perceber isso, mas essa ideia, onde a gente vai fazendo esse motorzinho rolar a partir da avaliação, certo? E a avaliação aí recebe esse nome de formativa. Por outro lado, quando a gente tem aquela avaliação ao final de um período, ao final de uma etapa, ao final de algum lugar, a gente tem o que a gente chama de avaliação somativa, que vai somando todas as outras, todos os outros elementos que a gente foi feito. Esse é o que a gente mais faz. A avaliação somativa, ela não é má, ela não é feia, ela não é negativa, na realidade ela é uma etapa da avaliação, e todos devemos ter, porque também é bacana tu ver quanto tu cresceu, né? Não só tá nesse momento de roda da formativa, mas tu vê de onde tu partiu até onde tu chegou. A questão da avaliação somativa, que a gente tem que ter muita atenção, é não entender aquela fotografia, vou usar a palavra de novo, aquela fotografia do final do período, do final do curso, do final da avaliação, como sendo todo o processo. Aquelas coisas básicas que volta e meia a gente se depara. O cara passou mal, o cara teve um mal do estômago, sei lá, o cara teve uma perda na família, o cara teve situações extremas, assim, que a gente nem quer pensar, tá passando fome, sei lá, qualquer coisa assim. Não dá para a gente pensar na avaliação somativa como
o resultado do processo de aprendizagem. Sim, um ponto onde a gente está vendo aquela fotografia naquele momento para ver como é que está, mas a gente não pode basear todas as nossas decisões no resultado da avaliação somativa, né? Porque a gente não vai só somando notas, a gente tem que dar uma atenção mais individualizada. E entendo que a nossa dificuldade enquanto professores de arte é que a gente atende muitas turmas e muitos alunos, né? Mas mesmo assim a gente não pode perder isso de vista como se fosse um ideal muitas vezes, né? Mesmo que a gente não concretize. Também a gente vai ter uns outros nomezinhos aí de outros momentos, né, que eu vou deixar aqui só para vocês saberem que existe, se tiver algum interesse também pode se aprofundar, que é a avaliação prognóstica, avaliação autêntica e avaliação transformadora. A prognóstica tem muito a ver com a diagnóstica, né, e na música a gente utiliza isso muito, teatro eu sei que utiliza, dança eu sei que utiliza, não sei se utiliza muito nas artes visuais, não. Que é aquela avaliação diagnóstica com uma finalidade de ver qual é o potencial da pessoa, até onde ela pode chegar, né? No âmbito dos conservatórios de música pode ser chamado de aptidão musical, né? É aquela ideia, ok, eu tenho esse retrato aqui nesse momento e esse retrato me dá essa ideia de que a pessoa pode desenvolver até o ponto X, né? O ruim da prognóstica é que muitas vezes pessoas, os seres humanos somos diferentes, né? São outras pessoas olhando para a gente, né? Então, o prognóstico pode ser equivocado, como a gente tem prognósticos de saúde, né? Muitas vezes equivocados. A avaliação autêntica é um termo que o Richard Cowell utiliza, que é muito bacana. Ela é focada no aluno, ela é focada naquele indivíduo, unicamente naquele indivíduo, e ela vai tratar de dizer o que o aluno realmente aprendeu. Basicamente isso, por isso que é autêntica, real. A gente trabalhou A, B e C, o aluno aprendeu A e B, então isso é a avaliação dele, mais ou menos isso, a grosso modo. E a avaliação transformadora da brasileira Jussara Hoffmann, ela vai utilizar a avaliação como uma ferramenta de mudança da realidade e da perspectiva do aluno. Ela parte um pouquinho... Tem essas origens no Piaget, mas acho que depois a Jussara já acabou indo muito, muito mais para Paulo Freire, e ela parte dessa ideia da conscientização do estudante sobre o seu próprio aprendizado, né? E como essa autoconscientização, essa autonomia, inclusive, essa autoconscientização vai gerar uma autonomia, né? Por isso que ela é transformadora, ela transforma o processo interno. Muito bem, seguindo aqui, a gente tem alguns desafios para avaliação em música que podem ser transpostos tranquilamente para as outras avaliações, para as avaliações das outras linguagens, né? O primeiro ponto do desafio que a gente tem, que eu vou insistir, é o problema de avaliar, ou melhor dito, a avaliação, ela só vai se transformar num problema quando a gente tem que formalizar ela. Quem tem experiência de ter escola de música, ou ter trabalhado, ou trabalhar em escola de música livre, né, sem ser uma escola do sistema educativo básico, quem trabalha em escola de teatro, quem trabalha em escola de artes, quem trabalha em escola de dança, sabe que não tem nenhum problema na avaliação, porque não existe uma formalização tão forte, né? A coisa vai acontecendo conforme o desenvolvimento do aluno. O problema da avaliação sempre é quando a gente tem que transformar ela num aspecto formal, geralmente vinculados a sistemas educativos. Então, se a gente não está trabalhando nesse âmbito formal, a gente nem se preocupa com a avaliação, que ela vai só ser positiva. Outro desafio que a gente tem é tentar pegar esses mecanismos mais informais, né, que a gente estava falando da modelagem, da regulação e do feedback, e tentar colocar eles, validar eles como mecanismos formais, né? Ou instrumentos também mais informais, como, por exemplo, a observação, que eu trouxe faz 15 dias. A observação, ela é muito bem-vinda na educação infantil e ela é muito bem-vinda no ensino fundamental. Ainda se utiliza muito da observação, né? Porque ainda se faz muito parecer, especialmente na educação infantil, se faz muito parecer, relato do aluno, não se dá tanto a nota, né?
problema é quando a gente tem que transformar essa observação, ou como eu chamo sempre, essa observação escuta, porque no caso das artes, a gente tem esse fator auditivo, essa observação escuta, numa nota, né? Esse é o grande desafio que a gente tem, e a gente pode tentar incorporar isso como elemento formal dentro das informalidades que nós temos. Eu já consegui fazer de uma forma deturpando o sistema acadêmico, na realidade, não considerando algumas coisas que o sistema acadêmico tem, da formalidade, e depois só dando um duplo twist carpado e transformando isso numa nota, né? Mas a minha visão, e a visão que eu passo para o aluno, é de uma observação escuta. Por exemplo, no lugar da avaliação, das medições que eu faço a cada módulo com os meus alunos, no lugar dessa medição, no lugar de uma nota para essa medição, eu faço uma conversa escuta, onde a gente vai pontuando todas essas questões que através de rubricas ou não, que eu vou mostrar para vocês depois, eu vou pontuando com eles tudo aquilo que eu escuto e observo, tudo aquilo que eles escutam e observam, e aí a gente consegue chegar num lugar. A nota, eu só dou o duplo twist carpado no final do semestre. Eu nem me preocupo, só vou me preocupar com a nota no final do semestre, né? Sou eu deturpando o sistema por detrás, né? Quebrando ele desde dentro, jogando a meu favor. Outro desafio que a gente tem é tentar romper essa visão que muitas vezes a gente tem ainda da avaliação como esse mecanismo de controle, que eu comentei, especialmente esse mecanismo de controle negativo, se você não fizer isso, a gente vai ter uma prova na semana que vem, etc. Trazer isso mais para uma ideia formativa, para o aluno entender cada vez mais o papel daquele trabalho naquele momento. Eu lembro de uma vez, quando eu estava no ensino médio, a mesma professora de artes que me ajudava a desenhar um pouquinho, ela pediu um trabalho para a gente fazer uma colagem, assim, de collage mesmo, no papel pardo, sobre coisas que a gente encontrasse na revista que representassem a nossa identidade, né? E era muito engraçado que o pessoal, obviamente, reclamou, e eu adorei fazer aquele trabalho. E eu mesmo falei, gente, eu gostei de fazer porque isso está representando, está organizando um pouquinho a minha identidade na adolescência ainda, pior ainda, né? Que eu estou tentando me entender, quem é esse Léo? Quem é que sou eu? Onde é que eu estou? Sou músico, não sou músico? Estou jogando vôlei? Naquela época eu estava indo ainda no grupo católico da igreja, sou esse católico, não sou esse católico? Sou filho do meu pai, mas o meu pai, ao mesmo tempo, tem os seus problemas. Tudo isso ajudou a construir, naquele momento, um caminho assim identitário. E serviu, né? E depois o feedback que a professora fez com respeito a esse trabalho foi muito mais interessante do que uma nota. Ela fez um parecer descritivo muito legal, até parecia que ela era psicóloga, mas enfim. Ela fez um parecer descritivo e entregou para cada um, né? Com até, inclusive, uma mensagem de motivação. Eu tanto gostei que até hoje eu lembro disso, né? Agora, não lembro, por exemplo, da avaliação, sei lá, de química, e eu adorava química, não me lembro da avaliação de química do segundo ano do ensino médio. Não me lembro. E eu adorava química, né? Tem coisas que marcam conforme a gente utiliza os seus resultados. Então, os resultados de uma avaliação podem ser bem interessantes, assim, e marcam. Já acabei falando um pouquinho, né? Buscar em nós mesmos mecanismos de criação e regulação das avaliações, essa coisa de deturpar o sistema, se for necessário. E também é bem interessante, com relação àquilo que eu estava falando, daquela outra rede de ensino, e com relação ao OCDE, etc., não depender de modelos impostos através de outros lugares e outros contextos, né, para validar a nossa produção.
Se a gente for... Isso, na arte, a gente tem isso amplamente, né? A gente sempre vai estar sujeitos, e muitas vezes subjetivamente, vai estar sujeito a uma avaliação com base numa visão eurocêntrica, né? Se a gente está falando de linguagem musical, tem que ser aquela linguagem, aquela voz afinada, aquela voz dentro da tonalidade, do tonalismo, um tonalismo aí baseado na dualidade dominante tônica, e é isso. Qualquer coisa que sair disso já está quebrando paradigmas e aí vai criar problemas, porque não é um modelo que foi imposto, né? Eu estava lendo um livro, inclusive, sobre o Kodály essa semana, que utiliza algumas coisinhas do Kodály, né? Eu estava lendo exatamente a parte de avaliação. E lá dizia, o aluno errou, aqui fazia um quantitativo de quantas notas o aluno errou na melodia do sol, mi, sol, mi. E eu fiquei pensando, poxa, se ele erra isso, então se tinha 10 ele errou 8, então quer dizer que o aluno é avançado. Se o aluno já se errou 7, ele é só proficiente. Se errou não, se acertou 7, se acertou 8, se acertou 7, ele é só proficiente. E daí a gente pega esse modelo que está ali no livro, que serve para um contexto, e a gente adota como nosso, né? Eu sou meio contra isso, né? Porque o aluno pode ter feito todo o discurso musical todo lindo, tá falando tudo lindamente, e erra 3 notas. E a gente está dando uma nota ruim porque ele errou 3 notas pontuais, e a gente acaba não dando conta desse contexto, desse todo, porque o modelo que a gente adotou tem essa regra, né? Isso aí são questões que a gente tem que romper. E, mais especificamente, se a gente for pegar as avaliações externas que a gente tem no Brasil hoje, elas se baseiam em português, matemática, e agora está entrando ciências, cada vez mais. Mas as ciências, a gente sabe que são ciências naturais, não é ciências, né? Música também é uma ciência, teoria da cor também é uma ciência, movimento também é uma ciência, tudo é uma ciência, mas eles só querem ciências naturais, né? Então, ainda não são as ciências, é uma ciência que está por detrás disso. E é o modelo que está lá. E acaba, muitas vezes, a gente tendo que instrumentalizar as nossas aulas ou utilizar as artes como instrumentalizadora desses outros saberes, né? Eu cansei de brigar em escola, quando eu trabalhava na escola básica, de que a professora de matemática queria que eu fizesse uma canção para aprender os numerais. Cara, não vou instrumentalizar, isso daí tu sabe fazer, né? Se tu quer trabalhar de maneira conjunta, proporcionalidade, por exemplo, matemática e música, para entender a proporcionalidade dentro da matemática e dentro da música também, mas entendendo música como música, não como um meio para entender a proporcionalidade, aí a gente pode conversar. Mas eu não vou usar a música como instrumentalizadora, né? Então a gente não tem que depender desses outros modelos. Bom, já comentei isso, né? Validar e incorporar outras direções da avaliação, ou seja, entrar, utilizar a autoavaliação e a CO como elementos válidos. O sistema educativo não está pronto para isso, a gente tem que deturpar ele. Só um dado, né, de referência, 2 na realidade, um de pesquisa científica e outro da minha experiência, né? Desde a pesquisa científica, a gente tem aí já vários artigos, e eu vou dizer mais em música, porque foi a área que eu pesquisei mais, vários artigos comparando como o aluno se avalia, e esse avaliar, como era um modelo estadunidense, então daí também colocavam nota, e como pessoas externas, ou seja, que seriam aquela heteroavaliação, a visão de um expert sobre o aluno, avaliavam esse aluno. Dá assim, a combinação entre o que o aluno pensa dele mesmo, ou avalia dele mesmo, e o que o expert pensa daquele aluno, quase sempre fecha, assim, 98% das vezes é a mesma avaliação que os dois têm. Então, o aluno é sim capaz de autoavaliar. A gente não pode pensar que o aluno vai sempre pensar para cima. Não. A questão é, vamos utilizar a autoavaliação de maneira consciente,
numa perspectiva de que ele possa refletir sobre o seu aprendizado. Aí o outro dado pessoal é como eu trabalho nas minhas disciplinas aqui na universidade, né? Semestre passado, por exemplo, na disciplina de Percepção Musical 3, eu tive 3 pessoas que reprovaram. Dessas 3 pessoas, 2 que participaram ativamente das aulas vieram e me disseram: Léo, eu quero repetir a disciplina. Porque elas estavam conscientes, porque eu já estava trabalhando esse modelo de consciência de, vamos pensar na perspectiva da Jussara, né, transformadora, elas me disseram: do que a gente tinha que trabalhar esse semestre, não estou satisfeita, eu quero repetir. Existe aí uma questão de maturidade, obviamente, de entender que não é o foco das matérias unicamente o passar, mas sim o aprender, né? Mas eu fico impressionado ainda como esse olhar dessas pessoas para elas mesmas é muito realista. A gente sabe o que a gente aprende, a gente sabe o que a gente não aprende, a gente sabe o esforço que a gente bota, a gente sabe o esforço que a gente não coloca, né? Então, vamos cada vez mais tentar incorporar essa direção do eu olhar para mim mesmo e eu olhar para os meus colegas que estão na mesma, digamos, uma condição de paridade, né? E também a gente tem que entender e replanejar a função da avaliação. E eu vou trazer de novo o exemplo das avaliações externas aqui, que é uma coisa que sempre me incomoda. É a minha pulguinha atrás da orelha, né? A gente acaba, melhor dito, a gente é impelido, às vezes até obrigado, a ensinar para avaliação. Não se avalia o ensino, não se avalia a aprendizagem, se ensina para a avaliação. Em outras palavras, se treina robôs para a avaliação. E aí a gente fica num sistema até bem feinho, né? Que a avaliação, que deveria ser a base lá da nossa aprendizagem, a aprendizagem que deveria ser a base da pirâmide educativa, ela acaba ficando invertida, porque ela é a última coisinha lá, ela não pesa quase nada, acaba pesando o sistema de avaliação, né? E ali fica onde ele pesa mais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter essa pirâmide, né? Onde a aprendizagem é a base, a serviço da aprendizagem está o ensino, que está logo em cima, a ensinança. Isso é de um artigo meu que eu tirei, que estava em espanhol também. Acima da aprendizagem está o ensino, que está ali em ensinança, ou seja, a aprendizagem não está a serviço do ensino, na realidade o ensino está a serviço da aprendizagem. E o currículo está a serviço do ensino, porque está a serviço da aprendizagem. E os sistemas de avaliação estão a serviço de todos os outros. Então a gente tem que sair dessa pirâmide onde se ensina aqui, ou seja, a aprendizagem está a serviço do sistema de avaliação, onde o sistema de avaliação é o principal, e a gente tem que ir a um lugar onde a aprendizagem esteja o principal, o sistema de avaliação seja algo que vai nos dar esse feedback, vai nos dar esse retorno. A avaliação, ela não é ruim, ela é boa. O problema é como a gente usa, né? Pois bem, aqui para finalizar agora, estou vendo aqui o tempo, tá, acho que vai dar para fazer tudo que eu tinha pensado. Senão, eu ia terminar com um vídeo, tá? Mas se não der tempo do vídeo, depois eu coloco lá na plataforma o vídeo. Mas agora eu quero pensar algumas ideias de rúbrica, tá? E depois passar essas ideias de rubricas, em português. Passar essas ideias de rubrica para a virtualidade, né? Mas antes de mais nada, como eu sei que aqui é um lugar onde a gente não tem gente com formação especificamente em pedagogia, né? São licenciados, mas não especificamente em pedagogia, muitas vezes ainda fica, se a gente não tem matérias de avaliação na faculdade, quem dirá falar especificamente de rubricas na faculdade? Muitas vezes acaba sendo só informações continuadas ou nem isso. Então, sempre é bom lembrar o que é uma rubrica, né? Rubrica é uma das ferramentas que a gente tem
para poder organizar, para poder tipificar, para poder detalhar melhor as etapas de aprendizado, ou as etapas de aprendizado dos estudantes, certo? E esse olhar pode ser tanto do estudante para ele mesmo, como dos outros, ou como da gente para eles, né? Até esqueci de comentar quando eu estava falando lá da direção da avaliação, quanto mais a gente fizer isso, não é só o estudante se avaliar, o colega avaliar o estudante. Quanto mais a gente puder ter a visão do estudante sobre ele mesmo, a visão do colega sobre o estudante, a nossa visão sobre o estudante, a gente tem 3 visões diferentes. E essas 3 visões é muito melhor do que só ter uma, né? Sempre a pluralidade é melhor nesses aspectos. Quando a gente pega uma rubrica, a gente sempre vai pensar onde é que a gente quer que o estudante chegue. Qual é o elemento que o estudante chegue em uma determinada porção. A rubrica ela tem que ser construída de uma forma, dentro da medida possível, a menor unidade possível. Tipo assim, MMC, né, mínimo múltiplo comum, ou um átomo, o menor átomo possível, para a gente poder detalhar esses aprendizados. Qual é a vantagem de uma rubrica? Ela é qualitativa, mas ao mesmo tempo que ela é qualitativa, tu consegue transformar ela em quantitativa. Quando a gente tem que fazer aquela prestação de contas lá para as escolas, a gente consegue transformar essa perspectiva qualitativa da rubrica numa perspectiva quantitativa, se a gente precisa prestar contas no formato de nota, né? Ela funciona bem para isso. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, alguns assim mais gerais e outros mais específicos. Eu vou botar aqui para a gente ver junto, né? Então, aqui uma rubrica assim que seria geralzona, né? Onde a gente vai especificar, e um geralzão assim bem generalista, né? Aí eu não estou em células, aí eu estou pensando em quê? Órgãos. Talvez órgãos. Eu estou pensando em órgãos, não em células, né? Mas, assim, uma ideia geral só para a gente ter esse mapa, né, da rubrica. O que a gente vai ter? A gente vai ter vários pontos. A câmera agora está aqui, vocês não estão me vendo. Mas a gente vai ter vários pontos aqui em cima. Aqui em cima a gente vai ter vários pontos, né? Que a gente vai gradar, vai botar graus dessas habilidades ou desses conhecimentos. A gente está trabalhando aí com habilidades, competências, conhecimentos, vai depender do que está fazendo, né? E na coluna mais da esquerda, por exemplo, a gente vai ter as habilidades ou os conhecimentos que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, na primeira coluna a gente tem ali, primeira habilidade, cantar melodias. Depois a gente vai ver outros exemplos que vai estar mais detalhado, certo? Mas nesse caso aqui está mais geral, como eu botei assim um primeiro exemplo geral, né? Cantar melodias. E eu vou fazer isso por aluno, ou posso fazer por grupo também, posso fazer por sala de aula. Daí a primeira coluna, realiza sem erros. E eu posso marcar um X ali. Segunda coluna, realiza com poucos erros. Posso marcar ali, canta melodia com poucos erros. Quais são esses erros? Como eu fiz aqui esse detalhamento geral, não importa, né? Depois a gente pode cada vez mais detalhar. Por exemplo, cantar melodias. Aspecto melódico, cantar melodias, aspecto rítmico, cantar melodias, aspecto coreográfico, né? A gente faz isso. Na outra coluna ali, quarta coluna, a gente tem realiza com erros que afetam o produto ou processo. Então ele consegue fazer, mas afeta o produto. Uma coisa é eu cantar, como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Cantei, não tem erro, não tem nada. Agora, vou realizar com um pouquinho de erro. Como pode o peixe morto viver fora d'água fria? Errei, mas não afeta. Agora, como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Teve erros que afetam onde eu quero chegar. E a última coluna não realiza, né? O cara fica mudo. Isso é uma maneira da gente gradar qualitativamente. E esse, depois a gente vai ver que pode transformar isso em numerais, né? Então, ali na primeira coluna, listei uns outros exemplos, assim, bem simples, né? Habilidades criativas, ou seja, de criar música, né?
ouvir, analisar e descrever música, coisas bem simples, né, onde eu consigo pensar em realiza sem erros, realiza com poucos erros, realiza com erros que afetam o produto ou processo, não realiza. E essa gradação eu posso fazer em mais de 4 níveis, ou menos, né? Posso fazer em 3, posso fazer em 5. Deixa eu só ver aqui a pergunta do Márcio. Rúbrica seria uma ferramenta para capacitar o estudante a construir uma autoavaliação e dar-lhe o processo. Aham! Márcio, eu vou mostrar exatamente um exemplo disso que tu falou, tá? Eu acho que é o 3º ou 4º exemplo. Já vou falar nisso, tá? Mas sim, eu utilizo ele também como ferramenta de avaliação e de autoavaliação. Bom, então essa é uma ferramenta, essa é um modelo, um exemplo geral, né? Vou botar agora um exemplo um pouquinho mais específico, né? Onde eu já fiz outro arranjo. Fala, Edilene. Ou foi sem querer? Foi sem querer, então. Já fiz outro arranjo aqui da rúbrica, né? Rubrica. Uma mais detalhada, né? Então, o que eu peguei? Peguei o Marcha Soldado. Peguei Marcha Soldado, podia ser qualquer uma, mas só porque foi o que veio na cabeça, né? E eu detalhei em 4 aspectos. E eu posso detalhar em vários outros, mas eu detalhei em 4 aspectos. Primeiro aspecto, e eu fiz a minha linha de cima, a minha linha que está mais em cima, ali eu dividi também em 4, botei outros nomes, e eu já outorguei notas para esses, ou melhor dito, não notas, pesos, números, quantidades que podem ser depois traduzidos para uma nota quantitativa. Uma dica para quem está me vendo no celular e está vendo aqui a apresentação no celular, clica na minha tela e aperta no alfinete, que daí a minha tela fica crescida, e gira o celular assim, que daí a minha tela fica crescida, vocês conseguem ver melhor. Eu esqueci de falar isso no início, que é aquelas dicas que a gente aprende, porque eu também já passei por isso, né? Que daí eu fico com a tela ali centralizada e vocês conseguem ver tudo. Bom, coloquei ali na primeira coluna. Meu foco é Marcha Soldado, né? Então, a primeira coluna, afinação do Marcha Soldado. E eu poderia, dependendo do nível que eu estou trabalhando, ser mais específico. Eu poderia ser afinação de nota ou de saltos na tríade de tônica. Afinação de graus conjuntos. Eu poderia ser esse nível de detalhamento. O nível de detalhamento, quem vai decidir é o professor. Porque vai depender do objetivo. Se o meu objetivo é só trabalhar afinação, não preciso ser tão detalhado. Agora, se o meu objetivo é trabalhar grau conjunto e saltos melódicos, aí eu detalho, né? Vai ter um exemplo mais detalhado embaixo. Então, eu tenho ali afinação em Marcha Soldado. Nível avançado, realiza sem erros. Nível proficiente, realiza com poucos erros. Nível básico, realiza com erros que afetam o processo ou produto. Em desenvolvimento, para não dizer que está ali sem nada, né? A gente coloca em desenvolvimento. Uma maneira positiva também de ver, e a gente não dá peso zero, tá? Que fica psicologicamente... Eu não me aprofundei nisso nos meus estudos, mas eu li alguma coisa que psicologicamente traumatiza, né? Então, não deixa 0, deixa 1, né? Então, em desenvolvimento, não realiza. Qual é meu segundo elemento ali da rubrica, né? Entendimento auditivo de pulso e de meio pulso. Se a gente está com Marcha Soldado, a gente tem as duas coisas, né? Se a gente está pensando em compasso com semínima, a gente tem a semínima e tem a colcheia, o Marcha Sol. A gente tem, logo nisso, a gente já tem os dois. O Ma é um pulso, o Mar é um pulso, e o Cha Sol são 2 meios pulsos, né? Marcha Sol. Trabalhando esse entendimento, fazendo a rubrica, realiza sem erros, realiza com poucos erros, realiza com erros que afetam, por aí vai. Botamos elemento de leitura de partitura. Mesma coisa, ele consegue identificar ali que aquela semínima que aparece é um pulso, que aquelas 2 colcheias do Marcha Soldado logo em seguida é meio pulso, e consegue executar isso, né? E depois escrita da partitura, se for o caso. Então, esse é um exemplo um pouquinho mais localizado. Vou mais um nível, vou localizar um nível acima, né?
E aí eu vou aproveitar e responder a dúvida do Márcio. Que é esse que eu faço aqui todos os finais de semestre. Eu vou ler porque talvez tenha ficado pequeno, tá? Mas eu vou ler para vocês, não se preocupem. Esse eu faço todos os finais de semestre nas minhas disciplinas da graduação como elemento de autoavaliação, certo? Então, por exemplo, eu já defino com eles lá no início, todo semestre já defino os objetivos, os conteúdos, e depois eu transcrevo numa tabela e eu coloco aqui gradações, aqui eu fiz 6 gradações, eu não fiz 4, eu fiz 6 gradações. Não entendi a pergunta, não sei como é que é o nome de quem está com o login em Chords. Escrevemos para quem? Para nós ou para os outros que não são da área? Pode detalhar um pouquinho? Alessandro, pode detalhar um pouquinho, Alessandro? Obrigado. Quais são as minhas 6 gradações, enquanto o Alessandro vai escrevendo ali? Primeira gradação, não consigo realizar. Segunda gradação, consigo realizar com a ajuda do professor. Eu estou lá na coluna lá de cima, tá? Terceira gradação, consigo realizar com a ajuda de um colega, porque daí eu estou supondo, né, que com um professor é mais fácil que com um colega, né, mas ao mesmo tempo ele está precisando de ajuda. Quarta gradação, consigo realizar sozinho, mas sem muita certeza. Quinta gradação, consigo realizar sozinho, e a sexta, a última, consigo realizar sozinho e consigo ajudar colegas. Eu estou aí imbuindo um pouquinho das minhas concepções também de aprendizagem, né? Até sair um pouquinho aqui da imagem, voltar. Das minhas concepções de aprendizagem, sou socioculturalista, Vygotsky, por aí vai. Então, a minha ideia é de consigo fazer zona de desenvolvimento próximo, zona de desenvolvimento real e por aí vai. Mas essa é a minha ideia, né? Da gradação dentro dessa perspectiva do consigo fazer sozinho, consigo fazer com ajuda. Que tipo de ajuda? É a ajuda do professor ou a ajuda do colega, porque são 2 apoios diferentes. Muitas vezes o professor tem um maior domínio, mas muitas vezes o colega tem uma linguagem mais acessível, né? Na realidade, eu já estou na tela cheia, Carmen. Como eu falei, clica no alfinete em cima da minha tela, passa o dedo, não sei se está no computador ou no celular. Cada um tem que fazer no seu computador, eu não consigo, ou no seu celular, né? Clica no alfinete, passa o dedo ou o mouse em cima da minha tela, tem um alfinetezinho ali, clica que daí fica maximizado, certo? Bom, então tem essas 6 gradações, certo? Nessas 6 gradações, eu tenho ali os elementos, cada um que eu vou delimitando pouco a pouco. Primeiro ali, primeira linha, né? Vou ler para vocês entenderem a especificidade que eu fiz dessa primeira linha. Leitura, composição e transcrição de células rítmicas nas derivações do pulso da métrica composta. 1/6 de tempo, 1/3, 1 pulso, 2 pulsos, 4 pulsos e suas derivações. Então o cara tem que fazer isso lendo, compondo, transcrevendo. E o aluno vai ali, eu consigo fazer sozinho. Eu consigo fazer sozinho com a ajuda do colega. Eu consigo fazer sozinho e ainda ajudo o colega, né? Então, ele vai nesse elemento. Outro elemento, identificação auditiva e tirar de ouvido músicas na métrica composta. Esse é um exemplo de um semestre aí que eu trabalho compasso composto com eles. Terceiro elemento, leitura, execução e composição de quiálteras, trabalhando especificamente duína, tercina e quartina. Eu poderia ser mais detalhado, eu poderia fazer uma linha para duína, outra linha para tercina, outra linha para quartina. Poderia ter sido nesse nível de detalhamento, mas eu não quis. A quarta linha ali que está aparecendo, ouvir, analisar e escrever células rítmicas e melódicas básicas de estilos, gêneros mais difundidos no Brasil. E nesse semestre aqui específico eu trabalhei com eles, forró, rock e maracatu. Próxima linha, ali em cinza, leitura à primeira vista. Que tipo de leitura?
na clave de Sol e na clave de Fá, melodias na tonalidade maior e menor, grau, conjuntos e saltos na tríade de tônica. Eu poderia ser mais detalhado, separar uma para maior, outra para menor, mas eu coloquei elas juntas. Leitura estudada. Clave de Sol e clave de Fá, melodias em tonalidades maiores e menores, graus, conjuntos e saltos dentro da tríade de tônica, subdominante, dominante e suas relativas, e dominante secundária. Estou aumentando o nível de dificuldade. Eu estou aumentando, modificando esse nível de dificuldade em cada uma das linhas, ou mudando o objeto totalmente, né? Última linha. Percepção, construção e notação de acordes de dominante secundária ou dominantes individuais, como também é chamado. E aí o aluno vai se autogradar, e eu também posso usar essa mesma tabela para o aluno, né? E eu vou criando os elementos que eu acho necessário, que eu julgo necessário, com base nos meus objetivos. E tem uma outra maneira também de fazer essas rubricas. Essa última tabela aqui eu peguei 2 exemplos que eu montei agora de manhã. Por exemplo, eu estou numa rubrica, uma grande rubrica de ritmo, né? Ritmo e coreografia. Uma grande rubrica lá, e eu fui quebrando esses objetivos, né? Ou esses conteúdos de cada um. Então, a primeira linha, mantive a mesma ideia do avançado, do proficiente, do básico em desenvolvimento, 4 gradações. Em lugar de eu só deixar ali, para marcar xizinho, ou como fosse o caso, eu escrevi uma frase, essa frase qualitativa, onde vai dar os elementos exatos de como estão. Então, até marquei ali em negrito as diferenças entre uma frase e outra, né? Então, o meu ponto com o meu aluno, por exemplo, eu posso definir que o meu ponto inicial com o meu aluno seja o ponto 3, proficiente. Nesse caso, eu defini o 4. Eu quero que o aluno seja 4, avançado, né? E daí eu vou fazendo as gradações a partir do 4. Mas eu posso ser no proficiente, o meu ponto central, e o 4 eu acrescento coisas positivas ou coisas extras, e o 2 e o 1 eu vou tirando algumas coisas. Então, eu tenho ali na primeira linha, né? Na realidade, na segunda, né? Que está em branco. Seguir o ritmo através de percussões e movimentos básicos. O cara que é avançado, ele vai fazer o quê? Os alunos, de forma individual e grupal, são capazes de realizar o quê? Percussão corporal e movimentos básicos perfeitamente adaptados aos ritmos musicais e em canções com andamento rápido, 120, 130, o metrônomo, né? E médio, 100. Esse é o cara avançado. O cara proficiente, ele faz exatamente isso, mas só de forma individual. Os alunos, de forma individual, mas não grupal, são capazes de realizar percussão corporal, blá, 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 e por aí vai. Segue a mesma coisa. A única ideia... Sim, João, vai ficar. A única ideia que muda é do 4 para o 3, é que o 4 o cara só faz sozinho, perdão, o 4 o cara faz sozinho e com os colegas, e no 3 o cara faz sozinho. 2, né? O cara tem ali desenvolvimento básico, né? Os alunos de forma individual, mas não grupal, isso já veio importado lá do 3, né? Mas não grupal, são capazes de realizar percussão corporal, movimentos básicos perfeitamente adaptados a ritmos musicais unicamente em canções com andamento médio. Essa é a diferença. Antes era andamento rápido e médio. Aí é só andamento médio. Vocês estão vendo essas gradações? Né? E como a gente está colocando isso? Isso são as rubricas. A gente está fazendo essas gradações. O cara em desenvolvimento. Os alunos não são capazes de realizar aquilo que se propuser, né? Percussão corporal e movimentos básicos, em canções com andamento rápido ou médio. Não são capazes. Outro exemplo ali embaixo, sincronização pensando em coreografia, né? A linha cinza. Os alunos coordenam suas ações rítmicas com o resto do grupo, tanto na utilização de percussão e movimentos corporais básicos, como na realização de movimentos corporais e passos coreográficos mais complexos, ou seja, básico e complexo. Esse é o cara avançado. O cara proficiente, ele faz isso de movimentos básicos, mas dificilmente a realização de movimentos corporais complexos. Certo? Marley, fone de ouvido ajuda, tá? O pessoal também já tinha, uma pessoa já comentado, 2, e o fone ajudou.
Esse é o cara proficiente, né? Consegue no básico, não consegue no complexo e vai seguindo a vida. O cara que é básico, né? Tá ali no desenvolvimento básico. Os alunos coordenam ações rítmicas com o resto do grupo, tanto na utilização de percussão simples e movimentos corporais básicos. Ou seja, nada muito difícil, mas não conseguem realizar movimentos corporais e espaços coreográficos mais complexos. Não é nem dificilmente, eles não conseguem. E o cara que precisa trabalhar isso mais, né? Ele está em desenvolvimento. Os alunos não coordenam suas ações rítmicas. Ponto. A gente tem uma gradação qualitativa que a gente consegue transformar numa gradação quantitativa para efeitos muitas vezes de nota, já que a gente tem que, né, trabalhar ou fazer essa devolutiva, fazer essa prestação de contas, acaba gerando um insumo que, do meu ponto de vista, é uma maneira um pouco mais correta de se dar uma nota a partir de um desempenho, a partir de uma visão mais qualitativa, né? O que é interessante é que essas ideias das rubricas, tu já pode colocá-las no Google. Já tem como fazer... Lembra que a gente viu o formulário do Google, né, há 2 semanas atrás, né, como elemento de avaliação? A gente também consegue fazer isso no Google, as rubricas, né? Eu tinha separado um vídeo para a gente ver, só que não vai dar tempo porque ele é um pouquinho longo, então no lugar do vídeo eu coloco ele lá na plataforma para a gente. No lugar do vídeo eu abro aqui se a gente tiver alguma dúvida, alguma discussão, porque era o nosso ponto de finalização hoje, eram as rubricas. Então é isso, gente. Abro aqui para a gente tirar alguma dúvida, falar alguma coisa específica. Se alguém quiser comentar, estamos... Microfone aberto. Oi, boa tarde. Oi, Eliane, pode falar. Tudo bem? Eu quero fazer um comentário, porque é muito sensível realmente essa parte de avaliação, né? Em tudo, não é só na nossa área, mas realmente nós temos algumas especificidades que você mencionou aí, que realmente fazem essa diferença. E o processo de trabalhar juntamente com o aluno para que se construa uma avaliação de si mesmo ainda é muito novo na realidade da escola, né? Da escola de ensino básico, assim, que é a nossa realidade aqui. Porque é um processo que demora um pouco mais. Então, tudo o que for de uma construção, que ela é muito mais efetiva, e como essa lembrança que você teve lá da escola, para a professora, esse momento em que ela articulou isso, para ela foi mais demorado essa construção do que se ela aplicasse aquela avaliação quantitativa ali. Então, eu vejo que é um ponto importantíssimo e que, às vezes, a gente vai negando isso e não avaliando os nossos alunos, conforme nós pudéssemos, por meio da avaliação, ajudá-los nessa caminhada, né? Sendo realmente mediador. Então, eu quero agradecer por isso que você trouxe aqui, né, desde o primeiro encontro, sobre a avaliação. Até tu me lembrou de uma coisa que eu não me lembrava, agora que tu falou, eu lembrei. Isso era uma escola laçalista, né? O ensino médio eu fiz numa escola laçalista. E naquela época que eu estava, eles tinham a tradição de fazer as provas bimestrais, ou seja, cada bimestre tinha uma semana inteira que era só a prova dos professores, né? E representava, acho que 40% da nota do aluno naquele bimestre, né? Agora que tu falou, eu lembrei que nem educação física, nem artes participavam dessas provas bimestrais, eram todas as outras matérias. Educação física e artes não participava. Daí a avaliação em si tinha, o que era bacana por um lado, porque tinha liberdade de escolher essa porcentagem da nota, né? Esses 40% não entravam nessa prova bimestral.
tem duas leituras, tem essa leitura que eu fiz e a mesma leitura. Ah, não importa, então não é conhecimento válido, então não importa, não tem a validez oficial para necessitar, para precisar de uma prova bimestral. Uma prova bimestral, não é legitimado, né? Não é conhecimento. Isso, legitimação, essa é a palavra, exatamente. E eu passei por essa experiência já como professora, eu sou lotada numa escola militar, e o ensino médio, ele não é ciclado, né? Ele é seriado, tu tem as notas, e aí faz parte das avaliações, tanto quanto as outras, né? Então, aquela coisa bem teórica, história da arte, aquela coisa toda, né? E quando eu fui para lá, eu passei a trabalhar a questão da autoavaliação, que sempre me foi muito cara enquanto professora do ensino básico. Então, os meus alunos, desde cedo, e quando conseguia escrever e pudesse registrar do seu percurso naquele ano, naquelas atividades, era exatamente no ensino fundamental, por essa falta de critérios, né, porque para a gente não vinha um critério de avaliação, então era livre e realmente a gente criava como professor de arte. Então, eu colocava essas coisas para que os alunos registrassem o que é que eles tinham aprendido, do que é que eles tinham gostado mais, no sentido de que aprendeu ou não, o que é que ficou muito confuso. Então, são experiências, então veja só que a última experiência foi em 2016, na escola Tiradentes, com todo o ensino, o terceiro ano do ensino médio. Para os alunos, eles estavam estranhando esse tipo de avaliação. E teve como precisava ter uma nota quantitativa, né? Precisava ter uma nota. E eu fazia a minha avaliação, mas também pedia que eles participassem, mas era 1 a 1 dos alunos. E eles ficavam confusos. Mas como que eu que tenho que dar uma nota para mim, professora? Então, isso já ficou muito na nossa cultura. Como é que eu dou uma nota para mim se é você que tem que me avaliar? Então, essa coisa, é uma cultura mesmo e hábito de se avaliar constantemente. Na escola, ele, via de regra, não faz parte disso. Então, o estudante chega até a universidade achando que realmente é alguém que tem que dar nota para ele. Ele não pode se avaliar, ou alguém que tem que fazer a avaliação, seja ela qualitativa ou quantitativa. É claro que dá um certo trabalho. Pensa, eram algumas turmas de 40 alunos cada turma. E como essa avaliação, ela tinha um cunho subjetivo, o aluno escrevia sobre a sua participação, ele escrevia sobre a participação dos colegas, dos grupos, né, muitos trabalhos em grupos, ele avaliava o outro grupo, mas eles se sentiram tão maduros no final, mas é um processo que eu tinha que ler a avaliação, somando aí de 4 turmas de 40 alunos, realmente o trabalho é muito mais, mas assim, o crescer nesse processo é tanto para o professor como para o aluno, e até em termos de autoconhecimento, como professor. E você se avalia e percebe essa avaliação da aprendizagem, até da sua também, junto com a dos alunos. Eu gostei de viver essa experiência no ensino médio, foi somente 1 ano, né? Mas esse estranhamento de pensar em que eu posso avaliar a minha forma, a maneira, o meu percurso, eu posso avaliar o colega, eu posso avaliar o professor, porque eu também fazia essa avaliação. E é muito interessante que quando a avaliação, ela não há uma preparação para entender o que é avaliação, a gente cai nessa coisa de fazer de conta que tem que só preencher mesmo, porque é um requisito que precisa. Que numa outra escola privada que eu trabalhei, os alunos faziam uma avaliação sobre os seus professores, mas não havia nenhum tipo de preparação. Então, o que o aluno fazia naquelas avaliações objetivas? Ele ia falar mal do professor que ele não gostava, ia elogiar o que ele gostava, e pronto. E ele não tinha um processo de autoavaliação. Então, todo um contexto muito importante para a construção de cidadãos, de pessoas de bem, no sentido de pessoas que sejam atores, de fato, na sociedade, não que venha a vida passar assim, sem se colocar, sem se
sem ser realmente um sujeito, né, diante do outro. E uma coisa que eu tenho colocado em todas as minhas autoavaliações aqui, um elemento, né? Uma das primeiras perguntas, ou até uma das últimas, o pessoal da frequência eu já coloquei, já pedi para o William abrir a frequência, ele não abriu ainda, mas já vai abrir, guardem um momentinho. Uma das primeiras perguntas eu coloco: como foi o seu envolvimento com a disciplina ou com a matéria no semestre? Eu vou colocando isso para trazer ele como agente sujeito da sua aprendizagem, né? Ele entender que não depende só de mim. E eu vou reforçar aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Quanto mais adultos, ou mais próximo da adultez, é mais fácil de tu lidar com isso, né? De tu lidar com esse tipo de pensamento. Quanto mais crianças, aí a gente precisa de mais experiências para poder ver como é que a gente adequa isso para as idades mais jovens, né? Mas é possível, é só a gente ter bastante criatividade e bastantes ideias. Tá? Gente, se não tem mais nada agora nesse momento, vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouquinho o William abre a presença e daí todo mundo consegue preencher ela. O que mais que eu tinha que falar? Acho que era isso por enquanto. Acho que era isso. Então tá. Eu vou estar aqui nos próximos encontros com vocês, mas daí não na qualidade de conversa, né? Desse diálogo. Vou estar aqui mais como apoio técnico, mas a gente fica em contato sempre. Temos lá, vou colocar entre hoje e amanhã os textos, as imagens, né, que eu usei aqui das rubricas e tudo isso, para a gente poder construir. E a próxima tarefa desse encontro específico é construir uma rubrica, né? Então vocês vão ter essa experiência de botar a mão na massa para quem nunca fez isso. Se não tem mais dúvidas, vou parar aqui a gravação agora.